Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. E como vocês sabem, é a única mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. Não existem mais mesas redondas de fato, são bancadas. Essa não, essa é mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. E como vocês sabem também, nós discutimos assuntos dentro das quatro linhas e também fora das quatro linhas. E como vocês sabem também, esses assuntos, nós damos o assunto inicial, depois destrinchamos sobre ele. Geralmente não chegamos a alguma conclusão. A conclusão nós deixamos para os colegas que estão nos acompanhando. E como vocês perceberam também, do meu lado esquerdo, lado direito da tela, nós trazemos sempre algum convidado ou algum analista. E fazendo parte da família Toque de Classe Futebol no Outro Nível, a partir desse programa, o Doravante, o meu querido professor de Educação Física, João Guilherme, também trabalhou com treinamento de equipes, goleiro e time de futebol, né? Isso. João Guilherme, mais uma vez, seja bem-vindo. Diga olá aos colegas e seja bem-vindo ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Olá às pessoas que estão nos acompanhando. Queria agradecer o convite, estar aqui e vamos falar bastante de futebol. É bom, futebol que é o que interessa tecnicamente. O tema do nosso programa de hoje, fazendo homenagem a Roberto Avalone, 2 pontos dos brasileiros classificados às quartas, quais desses 4 aí qual deles, teria mais chance de chegar à final da Libertadores? Entre Grêmio, Palmeiras, que é uma das quartas de final, Flamengo e Internacional. Do outro lado da chave nós temos argentinos, paraguaios, e equatorianos. Aqui desse lado é que a coisa complicou, que nós só temos brasileiros, então temos a certeza de que o brasileiro chegará à final. Os jornalistas esportivos, eles teoricamente eles dizem que o Palmeiras e o Flamengo são as equipes mais badaladas. Quanto a isso, devemos concordar que sim, mas a questão de falar que, por exemplo, o Palmeiras é o Real Madrid das Américas, eu discordo, porque em termos de folha de pagamento, o Palmeiras está situado do meio para o final da tabela dos grandes, das equipes que disputam a Premier League, que segundo eu, acredito que segundo você e segundo o João, é a liga de futebol nacional mais forte do planeta hoje. Sim, não tenho dúvida. O futebol inglês hoje é o que tem mais técnica, mais qualidade e apresenta o futebol mais bonito. Exatamente. Tanto é que o espelho disso tudo foi a final da Champions League, da Europa League. Nós tivemos só uma final praticamente britânica, Perfeito. Isso posto, e dadas as circunstâncias dos times e como foi disponibilizada a sequência dos jogos, Palmeiras e Grêmio. O primeiro jogo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a volta no Pacaembu. E Flamengo e Internacional, primeiro jogo na cidade maravilhosa, no Maracanã, que deve estar com umas 70 mil pessoas praticamente, E no jogo de volta em Porto Alegre, no gigante da Beira-Rio, um estádio de beleza, dos estádios mais bonitos que eu conheci, acho que o João também conheceu, o gigante da Beira-Rio vai estar lotado aí com, 40 mil, 45 mil colorados. O jogo de volta será em Porto Alegre. Então você tem essa sequência. Vamos tentar colocar agora por semifinais, vamos tentar partir do pressuposto da análise sobre Palmeiras e Grêmio. Você tem o Palmeiras, que terminou antes do final da Copa América de maneira, não sem nenhuma derrota, líder absoluto do campeonato. Algumas pessoas falavam de maneira embrionária e eu não sei se até maldosa que o Palmeiras seria campeão, coisa que estava longe de acontecer, tanto é que a liderança do Campeonato Brasileiro acabou sendo perdida, pelo Santos durante um período do campeonato. Enfim, e o Grêmio, futebol porto-alegrense, que é uma equipe cascuda, tem um treinador que conhece a Libertadores, porque já conquistou como jogador, já conquistou como treinador, é o ídolo máximo do tricolor gaúcho, o senhor Renato Portaluppi, que na minha infância, até confidenciar para vocês, porque nos anos 80 o meu time, ele tinha um time muito ruim, Aí eu tinha um ídolo lá do meu time, mas aí o Palmeiras. Mas aí o meu ídolo da minha infância maior era o Renato Gaúcho, mas isso eu espero um dia poder conhecer o Renato, poder falar isso para ele. Renato Gaúcho, Serginho Chulapa. Jogadores, olha. Se eu pudesse apontar teoricamente, João Guilherme, um favorito para Palmeiras e Grêmio, levando em consideração os 2 momentos das equipes, os reforços que o Palmeiras recebeu, Ramires, Dourado, Luiz Adriano, a situação toda, o Grêmio com o time consolidado, a figura do Cebolinha, acho que acho que o melhor até tem atividade do ataque do Brasil hoje. Essa situação toda, você apontaria para quem entre Palmeiras e Grêmio, favorito a chegar à semifinal?
Bom, no confronto Palmeiras e Grêmio, apesar do equilíbrio, eu acho que o Palmeiras leva vantagem pelo fator do elenco. O Palmeiras tem um elenco maior, mais peças de reposição. O Palmeiras ele consegue trocar um jogador do time titular por um do time reserva praticamente do mesmo nível. Sim. Às vezes o reserva até entrando melhor que o titular vem jogando. Tanto que o Palmeiras no Brasileiro ele utilizou muitos jogos o elenco reserva, teoricamente reserva, já que quando você tem tantas peças você não consegue nem falar que você tem um time titular, um time reserva. Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, reserva. O Lucas Lima, apesar de não estar atravessando uma fase boa, mas é um jogador que foi titular, um jogador onde passou, foi titular de seleção brasileira, fez gol contra a Argentina em eliminatória de Copa. Então não é um jogador que você pode descartar assim. Exato, ele fez gol numa vitória do Palmeiras na fase de grupo contra o Boca lá em La Bombonera. Uma coisa então, surreal. Se é um jogador que já tem essa característica, não pode descartar ele como uma opção. Dependendo da situação de jogo, é um que você pode utilizar. Então, e pelo fato do Palmeiras decidir em casa, eu acho que o Palmeiras entra um passo à frente, um pé à frente do Grêmio, como favorito. Faz diferença para você decidir no Pacaembu ou no Allianz Parque? Eu acho que não, porque eu acho que qualquer estádio que o Palmeiras for jogar, ele vai ter a presença do seu torcedor. E o Palmeiras, ele vem jogando no Pacaembu também, não é um fato isolado. O Palmeiras vai jogar essa vez. Ele fez jogos no ano passado, fez jogos no primeiro semestre. Então, um estádio que o torcedor está acostumado, ele está acostumado a ir, está acostumado a acompanhar. Então, acho que o estádio não vai influenciar. Onde o Palmeiras for jogar no Allianz ou no Pacaembu, a torcida consegue apoiar da mesma forma. Perfeito. Você consegue, falando para os colegas, consegue entender o desempenho do atacante colombiano Borja na Libertadores versus o Campeonato Brasileiro? Dá para entender? Existe jogador de um tipo de campeonato? Eu acho que a característica dele, por ele ser colombiano e ter se destacado na Libertadores no Atlético Nacional, faz ele ter não só uma confiança maior, a qualidade maior, ele sabe jogar competição. São competições totalmente diferentes. A qualidade da Libertadores, o nível da Libertadores, a forma de jogar é diferente do brasileiro. É mais força? É mais força. Às vezes, se não está resolvendo na técnica, você vai na raça. Tem situações de jogo, talvez no Campeonato Brasileiro um empate jogando em casa, um empate jogando fora não seja bom resultado. Perfeito. Mas um empate numa Libertadores jogando fora de casa é um excelente resultado. Empate com gols, então. Que você chega para decidir em casa. Agora você fez uma análise breve a respeito da equipe do Palmeiras, do meio para frente, a defesa do Palmeiras, como você enxerga? Com a chegada do Vitor Hugo, com o paraguaio argentino, que é um bom zagueiro. O Gustavo Gomes, grande zagueiro. Eu até brinquei durante a Copa América, conversando com colegas meus, que no Brasil, acho que o torcedor brasileiro vai ter que entender como eu vou dizer isso. No Brasil, nós não temos zagueiros como Gomes e Balbuena. Sim. Difícil, grande dupla de zaga. É difícil, um país com 10 milhões de habitantes, outro com 200 milhões, você ter dois zagueiros melhor que ele, é complicado. A defesa do Palmeiras, você enxerga uma defesa consolidada ou não? Como é que você enxerga a defesa? Acho que o Gustavo Gomes é inquestionável na defesa do Palmeiras. Para mim, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro hoje. Se não for realmente o melhor, acho que junto com o Gil no Corinthians, o Jeromel no Grêmio... O Dedé. O Dedé, no Cruzeiro, bem lembrado, são os principais zagueiros do Brasil. O Gustavo Gomes ainda tem a categoria também, a habilidade, que pega a bola parada no Palmeiras. Sim. O Luan é um bom jogador, mas eu acho que, passando o tempo, o Vitor Hugo ele chega para tomar essa vaga, para ser o titular do Palmeiras. Ótimo. E é uma defesa forte, mas... Pega um Grêmio que também tem uma defesa Agora forte. Vamos falar do Grêmio. Como é que você entende o real momento do Grêmio lá, com algumas figurinhas carimbadas, né? O Grêmio, ele focou na Libertadores. Tanto você olha o Grêmio meio de tabela, meio para baixo da tabela do Brasileiro, que não é a realidade do Grêmio. A gente sabe que se o Grêmio tivesse focado no Brasileiro, ele estaria entre os primeiros colocados. Aí é o que difere do Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco para titular e reserva. Pra você jogar no Brasileiro, para você jogar Libertadores. O Grêmio, ele tem para fazer uma competição. A competição principal do momento, a Libertadores. Então ele foca lá, acaba deixando o Brasileiro de lado. É onde ele acaba perdendo uns pontos. Mas o Grêmio tem hoje, para mim, que seria o principal atacante do Brasil, futebol brasileiro, que é o Everton. Perfeito, o Everton, popular Cebolinha. Bom, após o nosso primeiro intervalo, vamos voltar de novo, continuando essa análise de Palmeiras e Grêmio, já mudando para a análise de Flamengo e Internacional. Já voltamos.